Isto é um alerta para todos os vigilantes da segurança privada. O seu registro de vigilante, ele pode ser cassado a partir de agora. E eu não estou falando daquelas regras básicas para se formar um vigilante que deve cumprir, não ter antecedente criminal, ter certidões negativas tudo ok, e toda aquela série de requisitos para se cumprir. E 2 anos depois precisa fazer a atualização, é a mesma coisa, você precisa estar legal diante das leis para poder dar continuidade à sua atualização. Eu não estou falando desses requisitos, eu estou falando já de outros deveres, inclusive situações novas que vieram com a portaria 18.045. E eu vou esclarecer tudo aqui nesse vídeo para que você possa entender e não cometer o erro e com isso ter o seu registro de vigilante cassado. Mas antes, se inscreve no canal, curte esse vídeo, é importante, fica até o final que eu vou trazer todas as informações que você precisa. Não é nenhuma novidade que o vigilante, por ele ser um profissional fiscalizado, regulamentado e fiscalizado pela Polícia Federal, existe aí todo um teor de leis, de portarias, de decretos que ficam orbitando ao redor do profissional para que ele cumpra seus deveres. Ele possui direitos, logicamente, mas também ele tem deveres, e isso, a lei é muito clara, as portarias também, elas relatam sobre isso, e agora tem a possibilidade do registro do vigilante ser literalmente cassado, ou seja, se ele cometer alguma infração das quais estão previstas nestas leis, nas portarias, e principalmente na portaria nova agora, que é a vigente, que é a atual, ele pode parar de atuar devido à cassação do seu registro. Uma vez o vigilante com o registro cassado, ele não consegue atuar na área e a empresa se vê obrigada, inclusive, de dar uma justa causa nesse profissional, porque ele não zelou pela manutenção da sua profissão, cumprindo as legalidades que a lei exige. Então, para começar, eu vou trazer os motivos que resultam na cassação do registro do vigilante. O artigo 159 da nova portaria 18.045, ele é muito claro, é um artigo novo, e ali ele diz os motivos pelos quais o registro do vigilante pode ser cassado. Artigo 159. A Delesp deverá fundamentalmente proceder à cassação do registro do vigilante sempre que, for constatada a perda dos requisitos elencados nos incisos 5º e 6º do artigo 150. Então veja bem, o artigo 159, ele faz menção ao artigo 150, em especial o inciso 5º e o 6º. Se você for lá no artigo 150 da portaria, vai falar sobre aqueles requisitos básicos, que você precisa ser brasileiro, 21 anos, e aí ele vai relatando. Quando chegar no inciso 5º, ele vai falar sobre as aptidões de saúde, que é o atestado de saúde física e mental. Então, se você for reprovado nesse requisito, literalmente o seu registro já é cassado. Ou se você está se formando, a sua formação ainda, você não avança mais no processo. E ele continua ali no 6º. O 6º vai falar sobre a idoneidade, ou seja, se você está limpo mediante a justiça. Então é toda parte de certidões negativas, a questão de quitação eleitoral, todos os seus antecedentes criminais estejam sem nenhum tipo de registro, ou seja, você tem que ter a ficha limpa. Se porventura você é um vigilante e em um desses 2 incisos você for pego, você literalmente não tem chance, você é cassado, já o seu registro já é retirado de circulação e você já não pode mais atuar como vigilante. Um outro motivo é o descumprimento dos deveres que estão ali no inciso 1 do artigo 157. E isso aqui me preocupa um pouco, porque se você for ler o inciso 1 do artigo 157, ele não está prevendo nada sobre requisitos legais, não é isso, mas sim sobre postura do vigilante. Inclusive, traz ali um tema novo que não estava na antiga portaria 3233, que é sobre a questão da diversidade, de respeitar o próximo com suas diversidades, enfim. Então ele está trazendo sobre esse tema atual, sobre diversidade. Então, se o vigilante, em algum momento, ele não atuar de maneira conforme diz o inciso 1 do artigo 157, ele pode ter o seu registro literalmente cassado. Tá? Então, ali vai falar que ele precisa agir com probidade, ou seja, ele precisa ser íntegro, honesto, ele precisa agir com denodo. Denodo quer dizer coragem, ousadia, intrepidez, ou seja, diante de uma situação,
se de um assalto ou mesmo de uma situação de agressão ou de risco, ele não agir, ele não ter tido uma atitude de procurar resolver aquele problema, ele pode ser enquadrado, ele pode ser alvo de uma investigação da Polícia Federal e ali ele ter o seu registro de vigilante cassado simplesmente por uma falta de postura que ele não cumpriu, que está previsto na nova portaria, não na nova portaria, na antiga portaria disso já estava previsto, né? Agora só incluiu a questão do ajuste referente à diversidade, que é um tema atual hoje da nossa sociedade. Então, isso me preocupa um pouco, porque é muito relativo, né? Não é nada legal, como eu falei, não é um requisito ali absoluto que você tem que cumprir, mas é algo que é muito interpretativo e vai depender muito de quem vai estar fazendo, atuando nessa sindicância, nessa apuração, se caso haja necessidade de um processo administrativo para investigar a conduta de um vigilante. E tem um outro motivo que é a perda do porte de arma, né, por decisão judicial, né? Isso aqui eu entendo que deve ser por alguma questão, vamos dizer assim, particular do vigilante. Ele é um profissional, ele trabalha na área de vigilante, vou dar um exemplo aqui, e de repente por uma questão ali de separação, ou por uma questão de uma briga, de uma agressão com outra pessoa, então há ali um risco, ou até mesmo já houve uma ameaça e há um risco do vigilante quando no ato do seu serviço e armado ele possa sair do seu posto, ou de repente a pessoa trabalha no mesmo lugar e ele, uma vez armado, possa intentar contra a vida daquela outra pessoa. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso, então é interpretativo, mas o juiz que estiver julgando esse inquérito pessoal e o juiz entender que a função dele, por ele ser armado, e ele entender e ter uma sentença de que ele não deve mais utilizar a arma, ou seja, ele perde o porte funcional da sua arma. Uma vez perdendo o porte, ele não tem mais também como atuar na vigilância. Então, sumariamente, o seu registro é cassado. Então, nessas situações, eu entendo dessa forma que o vigilante também pode perder o seu registro. Há também no artigo 159 outras situações que vai relatando ali que pode ocorrer do vigilante cometer e com isso ele ter seu registro cassado, como por exemplo, estado de embriaguez. Isso também é um motivo para que ele tenha a cassação do seu registro, uso de entorpecente também, enfim. Então, no artigo 159 vem relatando todos os motivos que podem levar à cassação do registro do vigilante caso ele venha cometer algum desses atos. E logicamente, antes de ser tomada essa decisão da cassação, existe um procedimento, como eu já relatei inicialmente, né, que é a DELESP, que é responsável por fazer isso. Então está no segundo parágrafo ali, no parágrafo 2º do mesmo artigo 159, onde ali vai detalhar como é que ocorre esse procedimento, essa apuração. Então a DELESP vai tomar a frente disso e ela vai conduzir. E no final, se ela entender através da apuração e a empresa ela é obrigada a colaborar com as investigações, fornecendo informações, seja o que for. Então se ela entender no parecer conclusivo dessa apuração que o vigilante cometeu realmente uma falha dentro desses motivos expostos, ele é sumariamente deletado da área de segurança privada, perdendo seu registro e ainda recebendo uma justa causa por conta disso. Então isso é um assunto muito sério, pouco discutido ou debatido. Eu tenho certeza que a maioria dos vigilantes não tem essa preocupação de pegar a portaria e ler e entender os seus deveres. Muito eles sabem dos direitos, isso é notório, mas os deveres, que é muito importante, não há essa preocupação. Então a liderança operacional, supervisor, coordenador, gerente, tem que esclarecer isso para o vigilante. É importante esclarecer isso para ele, para que essa mão de obra tenha esse entendimento e saiba realmente aquilo que ele tem que cumprir no seu posto de serviço. Porque muitas vezes a pessoa entra na área de segurança privada pelo salário ou por falta de oportunidade em outra área e não tem entendimento de que é uma profissão de risco, é uma profissão séria e que precisa tomar todos os cuidados, porque é legalizada e é fiscalizada pela Polícia Federal, tá? Então,
Orientem suas equipes, orientem, você que é vigilante, busque se informar. Se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários, eu tiro todas as suas dúvidas referente a isso. Assista outros vídeos que eu falo da portaria e onde você pode baixar também a portaria para você estudar. Tá? Então, o canal ele tem esse objetivo de orientar, de educar, de trazer entendimento, de compartilhar experiência para que todos possam crescer e evitar problemas dentro da segurança privada. Obrigado por você ter me acompanhado aqui até o final. Até a próxima semana, se Deus quiser, com um próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve e curte esse vídeo também para levar para mais vigilantes esse esclarecimento.